A expectativa alta aí para essa virada de ano, que com certeza vai impactar positivamente em nossa economia. E seguimos falando sobre economia agora para saber o comportamento do setor da indústria em nosso estado durante o ano de 2022. Sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, a partir de agora, o economista Rodrigo Rocha. Ele é superintendente do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge. Ele está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu já começo falando sobre um dado bem interessante. O setor industrial, ele é responsável por mais de 70 mil empregos gerados de carteira assinada. Qual é o impacto disso para a economia? Olha, a gente tem que entender que todas as atividades econômicas, elas contribuem para a sociedade como um todo, porque elas estão gerando oportunidades de emprego, estão gerando renda. E o setor industrial é um setor que tem uma capacidade de gerar emprego, em especial empregos de maior qualidade. Quando você pega a média salarial desses empregos, são salários mais altos do que a média de outros segmentos. Por quê? Porque exigem profissionais mais qualificados, mais técnicos, que entendam melhor desse negócio. E a partir desse momento que você gera essas oportunidades, você traz melhorias para o Estado. Por quê? Porque você está colocando renda dentro da economia. Por isso sempre a importância de tentar atrair as indústrias para o Estado. A gente tem um programa, o PSDI, por exemplo, que é justamente com esse foco. Como é que eu faço para que mais indústrias venham para o Estado sergipano, para que aqui dentro essa indústria ela contrate funcionários diretamente, mas além dos empregos diretos, tem contas que falam até 3 indiretos, ou seja, essa indústria ela precisa de fornecedores, essas pessoas que estão na indústria elas vão consumir de outros setores, comércio, serviço, então esse dinheiro ele circula na economia, por isso a importância da gente estar sempre buscando fortalecer o setor industrial, atraindo mais indústrias, e em especial indústrias também com potencial tecnológico que geram empregos com salários ainda maiores. E falando em emprego, em Sergipe, a indústria de construção e de transformação geraram aproximadamente 2.200 novos postos de trabalho entre janeiro e novembro deste ano. Com base nesse dado, foi um ano positivo no sentido de geração de emprego? Com certeza. Em especial, a gente tem que entender que a pandemia ali, quando a gente fala 2020, quando começou, ela saiu prejudicando as atividades econômicas como um todo. A maioria das empresas tiveram que fechar suas portas, ficaram ali um tempo com muita dificuldade. E quando você tem comércio e serviço parando, elas compram da indústria. Se elas não estão conseguindo abrir suas portas para vender, elas deixam de comprar da indústria e a indústria acaba sofrendo também. Então, quando a gente olha para esse dado de 2022, a gente vê um dado muito positivo. Por quê? Porque significa que a gente está conseguindo recuperar uma boa parte do que foi perdido durante a pandemia. Porque retomar a economia, que foi o que a gente teve ali logo depois que começamos a poder abrir as empresas, é só retomada. Mas não significa que muitas empresas, inclusive, fecharam suas portas, tiveram dificuldades para continuar as suas atividades econômicas. Então, a partir do momento que a gente passa 2021, aí a gente começou a recuperar um pouco e vem 2022 com esse saldo, significa o seguinte, olha, a gente está falando de mais de 2.000 postos de trabalho novos, ou seja, empregos que foram criados, que não existiam, compondo esses 70 mil postos que a gente falou aqui no começo da conversa. Então, esse é um dado muito bom e que a gente espera que ao longo dos próximos anos o setor industrial investindo em tecnologia e inovação continue crescendo e gerando mais emprego e renda. Outro ponto positivo que muita gente pode não saber é que a indústria sergipana ela é responsável por 99,9% das exportações. Explica um pouquinho para a gente esse cenário. Só para a gente entender, no Brasil a gente tem algo em torno de 46% das exportações, ou seja, vendendo produtos e serviços do Brasil para outros países. Isso é exportação, eu tenho que estar vendendo para um país vizinho, para um país da Europa. Isso é exportação. Sergipe, o setor industrial é responsável por mais de 99%, ou seja, quando a gente olha para o que está sendo exportado, o que está sendo vendido para outros países, em especial para a Europa, a gente está falando de suco de laranja concentrado, a gente está falando, já tivemos muita força em vários produtos, calçados, a gente está falando de açúcar, ou seja, a gente está falando de produtos que a gente vende e consegue trazer dinheiro para a economia sergipana. Porque quando uma indústria está vendendo para outro país, esse dinheiro para pagar o salário dessas pessoas
está vindo uma boa parte dessas vendas para de outros países para o Brasil. Então isso fortalece a economia. É diferente, por exemplo, inclusive a economia brasileira, não só sergipana. Porque quando você fala de uma empresa comprando da Bahia, comprando de Sergipe, ou de Sergipe comprando de outro estado, é só o dinheiro circulando dentro do próprio país. Quando a gente está falando de vender para outro país, a gente está dizendo que a gente está trazendo riqueza de fora do país e fazendo o país ficar mais rico. Por isso a importância da gente estimular, inclusive, que mais empresas entrem no comércio internacional, ou seja, passem a vender seus produtos lá no IEL e através da Federação das Indústrias, parcerias com o SEBRAE, com o governo do estado. O que é que a gente tenta sempre fazer? Eventos, ações para estimular a exportação. Então, qualquer empresa que tenha interesse, será que meu produto pode ser vendido lá fora? É sempre uma oportunidade buscar essas instituições para poder entender se o produto dela tem esse perfil e como ela vai seguir esse caminho, porque a gente tem todo um caminho para ajudar essa empresa, desde o momento que ela decide, eu quero vender meu produto para outro país, até efetivamente ela conseguir fazer essa venda. E isso tudo a gente está ali à disposição para dar esse suporte, para fortalecer a economia sergipana. O IEL também procura mostrar para os empresários a importância da inovação, sobretudo ampliar os investimentos aqui em Sergipe, né? Com certeza, o setor empresarial industrial já é um dos setores que mais investe em inovação, só que a gente precisa de vários atores articulados para isso funcionar melhor. Porque quando a gente fala de indústria, é diferente de falar de comércio e serviço, em especial de serviço. Comércio até que já tem a tecnologia, quando você vai numa loja ali, você gosta de um produto, às vezes você compra no celular mesmo para chegar na sua casa. É uma venda menos para aquele comércio, então isso prejudica a economia local quando você está olhando por esse ângulo. Serviços, geralmente você não vai, por exemplo, você não vai num salão de beleza da China, você não vai em um serviço, um café da China, mas os produtos que você usa, um celular, geladeira, muitas dessas coisas vêm de outros países. Se você não fortalece a inovação nas indústrias locais, o que acontece? Às vezes um produto vem da China, chega aqui mais barato do que a indústria produzindo dentro do país. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar competitividade. E aí a questão da carga tributária, a reforma tributária tão falada por todos os governos e que a gente espera que ano que vem esse assunto avance mais forte, é justamente para dar competitividade, porque a indústria ela precisa ter um nível de produtividade onde eu consigo ter custos menores com produções maiores, produzindo mais. É esse o foco da inovação. Quando a gente fala de inovação, às vezes as pessoas pensam em aquelas coisas maiores. Não é isso. Às vezes, simplesmente melhorias no seu processo produtivo. Existe um produto chamado Lean Manufacturing, que é produção enxuta. Eu vou ali, vejo a linha de produção de uma indústria e vejo como reduzir o custo. Às vezes a gente consegue reduzir em 30%, 40%. Para produzir um produto, ela gasta 30%, 40% a menos. Então é isso que a gente faz quando a gente está falando de inovação. Como é que eu faço para aumentar a minha produção, reduzindo os meus custos? E isso é muito importante para que a indústria sergipana retome o crescimento. Infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos, a gente viu uma queda significativa na indústria sergipana e a gente precisa recuperar e passa necessariamente por inovação. Era justamente esse o meu comentário. Agora, a indústria brasileira ela é responsável por aproximadamente 66% dos investimentos empresariais. E como é que está essa realidade aqui em Sergipe? Olha, quando a gente fala de inovação, é realmente muito mais forte dentro da indústria. Ela tem que estar sempre pensando nos seus produtos. Então, a gente tem aqui também um nível muito bom de investimento. Só que quando a gente fala de inovação, não dá para o setor empresarial investir sozinho, porque existem muitos produtos que estão, às vezes, a gente tem uma coisa chamada startups, que são aquelas empresas de base tecnológica. Essas empresas, elas têm potencial de gerar inovação, só que às vezes ela não tem dinheiro para isso. Aí a gente pega, por exemplo, dentro do estado, existe a FAPTEC, Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica, que essa FAPTEC ela pode simplesmente aportar uma parte do dinheiro para estimular a inovação. Isso é feito no país inteiro, no mundo inteiro. O que a gente precisa é fortalecer essas ações. A gente tem um parque tecnológico, o Sergiptec, a gente tem várias instituições que estão pensando em inovação, só que a gente precisa articular mais essas ações, fazer com que isso se desenvolva. Aqui no estado de Sergipe tem o Inova Mais Sergipe, que é justamente o âmbito de pensar essa inovação que precisa ser fortalecido. O governo do estado precisa participar cada vez mais fortemente, porque em qualquer país do mundo que desenvolveu inovação, que desenvolveu tecnologia, o governo tem uma participação muito forte, as instituições de ensino e a classe empresarial, que se chama de tripé da inovação, que precisa estar ali as três partes funcionando muito bem.
E essa é a nossa expectativa, que ao longo dos próximos anos a gente faça cada vez mais investimentos na área de ciência e tecnologia, que é isso que gera desenvolvimento econômico. É muito importante, nesse quesito, o envolvimento da mão de obra jovem, né? Nós trouxemos aqui um dado bastante preocupante ontem no Balanço Geral em relação aos jovens. Aproximadamente 33% dos jovens brasileiros estão sem trabalhar e sem estudar. Então, é importante que o cenário econômico absorva essa mão de obra e que os jovens também busquem inovação para que sejam absorvidos também por esses setores, né? Exatamente, e quando a gente fala de inovação, a gente muitas vezes tem pessoas que têm medo, a inovação, as tecnologias vão tirar os empregos dos jovens, das pessoas. Na realidade, os empregos eles acabam migrando para outras áreas. Quando você coloca uma máquina dentro de uma indústria, para produzir essa máquina você vai ter pessoas trabalhando. O que a gente precisa é qualificar os jovens e quem está nesse processo em especial em atividades mais repetitivas e que tem uma maior possibilidade de uma máquina vir e tomar aquele serviço, aquele trabalho, o que a gente precisa qualificar para os novos empregos que estão surgindo. Quando a gente fala de cientista de dados, gestão de redes sociais, há 10 anos atrás não existia um emprego de gestão de redes sociais. Hoje tem pessoas que trabalham para ir nessa área. A qualificação que ela precisa é diferente de uma qualificação. Então, muita gente sai da faculdade com uma formação que é importante, mas essa formação é boa para ter uma base, para dar aquela sustentação do conhecimento. Mas é importante que as pessoas continuem buscando novos conhecimentos, olhando para as suas atividades que tem ali, que ele está fazendo e vendo, será que em outro país isso já foi substituído por uma máquina? Verdade. Se foi substituído, é possível que aqui também aconteça. A gente já teve indústrias que tinham ali pessoas contando garrafas envasadas dentro de uma indústria de envasamento de água. Só que hoje em dia você coloca um sensor, essa garrafa vai passando e o sensor conta, não precisa mais ter uma pessoa fazendo essa atividade. Agora, esse sensor foi construído por uma outra empresa. Então, a gente gerou um emprego. Esse sensor precisa de um atendimento, de um software, de um aplicativo que vai controlá-lo. Alguém desenvolveu isso. O que a gente precisa é ter esse olhar aberto, é o que se chama de conhecimento em T. A gente tem que se aprofundar na nossa área, que a gente realmente trabalha no dia a dia, mas a gente tem que ter a visão do todo. É a parte de cima do T, para entender onde se conecta o meu conhecimento. E em cima disso ir aperfeiçoando, buscando novas oportunidades, novas possibilidades, porque ao longo dos próximos 20, 30 anos vai ter muita mudança na questão do emprego. Onde eu trabalhava... Vão surgir novas profissões, já estão surgindo, vão surgir outras profissões, e é por isso que é tão importante que os jovens e as pessoas estudem e trabalhem. Perfeito. Profissões que hoje existem, com certeza deixarão de existir ao longo dos próximos 20 e 30 anos, e o que a gente precisa é estar sempre acompanhando o que está acontecendo. A gente tem a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que nada mais é do que essa mudança que impacta na vida de todo mundo. Coisas que antes a gente fazia fisicamente e que hoje faz no celular. Quem quer enfrentar fila em um banco? Não lembro a última vez que eu entrei num banco para enfrentar fila. Imagina a quantidade de caixas que tinham ali para atender as pessoas e que hoje não precisa mais. Tudo pelo aplicativo, em um minutinho a gente faz um pagamento. É um exemplo simples, mas que todo mundo entende. Quem tem mais de 20, 30 anos que enfrentou uma fila ali de passar 1 hora, 2 horas, jamais vai querer que isso volte. Então aqueles empregos não vão voltar. O que são criados? Novos empregos, porque tem aplicativo, tem celular. Você tem que estar sempre desenvolvendo pessoas para essas novas oportunidades que vão surgir ao longo do tempo. Verdade. Para 2023, que venha muita inovação, né? Que o governo do estado, todos os poderes também em esfera municipal possam buscar recursos para que a indústria se desenvolva cada vez mais e que novos empregos sejam gerados, né? Exatamente. A nossa expectativa é que em 2023 a gente tenha mais investimentos em ciência e tecnologia em todos os níveis, nível federal, estadual e municipal, para que a gente desenvolva a competitividade da classe empresarial como um todo e isso gere mais oportunidades de emprego e renda para a nossa população. Exatamente. Obrigada, Rodrigo, pela participação, né? A última participação do Rodrigo Rocha aqui no Balanço Geral nesse ano de 2022. Certamente ele voltará a estar conosco em 2023. Muito obrigada. Feliz Ano Novo para você. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Um ótimo 2023 para você e para todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Rodrigo. Bom dia.